Só existe um jeito da nossa oração chegar a Deus. Só existe um caminho. E nós vamos ver que esse caminho é Jesus Cristo. Por quê? Lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus dizendo, ele mesmo dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanta gente não sabe disso. Eu acho que até católicos não conhecem Jesus Cristo direito. Imagina bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, mal ouviram falar dele. E toda oração para chegar ao Pai precisa de Jesus. Ele é o caminho e é o único. Quando a pessoa acha que não precisa de Jesus, o Filho de Deus, que veio fisicamente na plenitude do tempo aqui ao nosso planeta, ele veio se revelar como o único caminho, a única verdade, a vida. Mas muitas pessoas acham que têm condições de sozinhas irem a Deus. Não tem como. Isso beira a soberba, orgulho da pessoa que prescinde de Jesus Cristo e nem quer conhecê-lo quando ouve falar dele. Então, para que a nossa oração chegue a Deus, a gente precisa saber que tem um caminho. É o que nós estamos vendo hoje nesse encontro. Qual que é o caminho da oração? Nós não vamos terminar todos os parágrafos aqui desse artigo hoje, porque é um assunto muito importante que a gente precisa conhecer. Sem Jesus não se tem salvação, não, né? A gente também precisa entender esse contexto. O caminho da oração é o título desse artigo 2, que a gente, aos poucos agora, vai tomando ciência conforme o magistério da igreja, e a gente precisa aprender a pôr isso em prática. A igreja já o faz. Vamos começar, vamos ler. O caminho da oração. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem de Jesus em sua oração. Palavras, melodias, gestos, iconografia. Cabe ao magistério discernir a fidelidade desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica, e compete aos pastores e aos catequistas explicar seu sentido, sempre relacionado com Jesus Cristo. A oração ao Pai. Não existe outro caminho na oração cristã senão Cristo. Seja a nossa oração comunitária, ou pessoal, vocal ou interior, ela só tem acesso ao Pai se orarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, portanto, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Então, nesses 2000 anos, a Igreja vem se utilizando de palavras, melodias, gestos, iconografia, grafia de ícones, pinturas, quadros, símbolos, né? Então, tudo isso a Igreja, no seu magistério, interpreta, faz esse discernimento para
combinar com a tradição dos apóstolos, né? Fidelidade, para ficar fiel ao que os apóstolos nos ensinaram. Compete aos pastores, compete à igreja a ajudar, não é que a igreja impõe, a igreja está ajudando com seus pastores, com seus catequistas, a entender essa tradição apostólica que nos vem desde os primórdios de como deve ser a nossa oração. E aqui, complementando o que a gente já fez na introdução, a oração ao Pai só chega através de Jesus Cristo. Jesus, um homem perfeito, sacerdote, profeta e rei, e homem-Deus. Aliás, eu recomendo que você, para conhecer um pouquinho melhor a humanidade de Jesus, vai lá no começo do nosso curso e veja o vídeo de número 13, na primeira parte do Catecismo, na playlist aí do nosso canal, né? Nós temos os assuntos de cada parte do Catecismo. Lá na primeira parte, que é a profissão de fé sobre a humanidade de Cristo, no vídeo de número 13 a gente aborda esse assunto da humanidade de Jesus. E ele dizendo que é o único caminho para se chegar ao Pai. Então essa oração só tem mesmo essa validade se for em nome de Jesus. É claro que Deus entende o fato daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas fazem as suas orações dentro da espiritualidade de sua cultura, de sua tradição. Isso daí é Deus quem julga, não somos nós, né? A oração a Jesus. Então vamos ler. A oração da igreja, alimentada pela palavra de Deus, e a celebração da liturgia nos ensinam a orar ao Senhor Jesus. Ainda que seja dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de oração dirigidas a Cristo. Alguns salmos, conforme sua atualização na oração da igreja, o Novo Testamento, põem em nossos lábios e gravam em nossos corações as invocações desta oração a Cristo. Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho bem-amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, amigo dos homens. E tantas outras expressões que são utilizadas em nossas orações, nos dirigindo por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos direcionando ao Pai. Ele é o único caminho. Ele mesmo diz, vamos ficar repetindo isso, ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Deus, na pessoa do Filho, fazendo essa revelação. Continuando. No entanto, o nome que contém tudo é o que o Filho de Deus recebeu em sua encarnação. Jesus. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas assumindo nossa humanidade, o Verbo de Deus o entrega a nós e podemos invocá-lo. Jesus, o Senhor salva. O nome de Jesus contém tudo, Deus e homem e toda a economia da criação e da salvação. Orar a Jesus é o invocar, é o chamar em nós. Seu nome é o único que contém a presença daquilo que significa. Jesus é ressuscitado. Todo aquele que invoca seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Yeshua, Javé, salva.
Yeshua é o nome de Jesus. São os homens, são as pessoas que põem nome nos seus filhos. No caso do mistério da encarnação, não é Maria quem põe o nome em seu filho. Não é José quem põe o nome legal, porque ele é o pai diante da lei, pai adotivo de Jesus. Não é ele que põe o nome no seu filho adotivo. É o próprio Deus. O nome de Deus nós não conseguimos dizer. Não tem. É aquele que é. É aquele que é o Senhor, Adonai. Nós não temos como pronunciar o nome de Deus. É aquele que é. Nós já vimos isso também lá no início do nosso curso, na primeira parte do catecismo. Agora, o Pai nos entrega o Filho e é Ele quem põe o nome no seu Filho. É o próprio Deus, Pai, quem põe o nome. Ele vai se chamar Yeshua, Deus salva. É o significado do nome de Jesus. E é um nome que significa aquilo que realiza. É o que diz aqui, né? Ele significa tudo aquilo que ele realiza. É a salvação. Então o nome de Jesus é sagrado. Nós adoramos o nome de Jesus, né? Todo aquele que o invoca acolhe o Filho de Deus. Esse é o segredo. A gente diria, com uma conversa simples assim, doméstica, né? É a receita. A receita é Jesus em minha vida, Jesus o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. É Jesus que nos salva, o Salvador. Continuando, essa invocação ao nome de Jesus é essencial, fundamental. Leia aí. Essa invocação de fé extremamente simples foi desenvolvida sob várias formas na tradição da oração do Oriente e no Ocidente. A formulação mais comum transmitida pelos monges do Sinai, da Síria e do Monte Athos é a invocação: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Ela associa o hino cristológico de Filipenses 2, 6, 11, com o pedido do publicano e dos mendigos da luz. Por ela, o coração se põe em consonância com a miséria dos homens e com a misericórdia do seu Salvador. Então, essas orações em nome de Jesus foi nos transmitida desde o princípio, né? Pelos monges, pelos padres, né? Toda essa história, a economia da salvação. E essa fórmula, Filho de Deus, tem piedade de nós, pecadores, ela tem ali, concentrada, o pedido do publicano, né? Que se reconhece pecador, não com aquele orgulho do fariseu. Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Também o hino cristológico tão lindo de Filipenses 2, 6, 11, aquela quenose, né? Jesus que se esvazia de toda a sua glória para se fazer um de nós. Um hino lindo, né? Que a gente sempre usa na liturgia, nas leituras da missa. Os mendigos da luz são aqueles cegos, né? Que pedem: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Então, é uma oração que está em consonância com tudo aquilo que aconteceu na plenitude do tempo. E nós usamos até hoje, né? Essas fórmulas. Vamos lá. Leia agora mais 2 parágrafos. A invocação do Santo Nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humildemente atento. Ela não se dispersa numa torrente de palavras, Marcos 6, mas conserva a palavra, produz fruto pela perseverança.
É possível em todo tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda ação em Cristo Jesus. A oração da igreja venera e honra o coração de Jesus, assim como invoca o seu santíssimo nome. Adora o Verbo encarnado, seu coração, que por nosso amor se deixou transpassar por nossos pecados. A oração cristã gosta de seguir o caminho da cruz, via sacra, sobre os passos do Salvador. As estações, do pretório ao Gólgota e ao túmulo, marcam o caminho de Jesus que resgatou o mundo por sua santa cruz. Então essa oração que a gente faz com tantas fórmulas diferentes, mas de acordo com o que a igreja nos ensina, tudo isso é uma única ação contínua, não são várias orações. É a igreja que ora, a igreja orante, como nós devemos ser no nosso dia a dia. Vimos isso no vídeo imediatamente anterior, né? Em qualquer momento do dia estamos na igreja, estamos em Cristo, e a nossa oração então é em qualquer lugar, em qualquer momento, como a gente também costuma até dizer, né, para enfatizar bastante, até dormindo, a gente está sempre na igreja em oração com Cristo. É uma única ocupação a nossa vida, ser uma vida de oração. E essa oração, né, que nós temos em fórmulas, nós podemos adorar o coração de Jesus. O coração de Jesus é divino. Nós adoramos o precioso sangue de Cristo. Nós adoramos e veneramos o santíssimo nome de Jesus, dado pelo próprio Deus. Nós fazemos, principalmente na quaresma também, né, a via sacra, acompanhando Jesus em sua paixão até a sua ressurreição. Não teria sentido ficarmos apenas no túmulo, né? Então tudo isso faz com que a graça de Deus atue em nós nesses vários momentos de adoração, adoração ao Santíssimo, hinos de louvor, salmos, né, encontros de espiritualidade. Tudo isso nos faz com que nós caminhemos nessa vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas isso não tem um jeito de acontecer se não for na unidade do Espírito Santo, como a gente sempre termina também as nossas orações. O Pai, o Filho, que é o caminho, o Espírito Santo, que é o laço que os une, que procede do Pai e do Filho. Todas as nossas fórmulas de orações também sempre utilizam o Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz na oração. Vamos ler. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor a não ser sob influência do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se Ele nos ensina a orar recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso, a Igreja nos convida a implorar a cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante. Se o Espírito não deve ser adorado, como ele me diviniza pelo batismo? E se ele deve ser adorado, não deve ser o objeto de um culto particular? Nos ensina São Gregório Nazianzeno. As orações ao Espírito Santo, os encontros de espiritualidade para com o Espírito Santo. Isso é tão bonito, isso é tão lindo, né? O Espírito Santo, ele age onde ele quer, não depende de nós. Nós não somos possuidores de Deus. É Deus quem se faz presente na nossa vida. Então,
adorar o Espírito Santo, nós também sabemos, né, que é dogma da igreja, já vimos isso lá na primeira parte do catecismo, não temos muito o que comentar aqui, porque todos esses encontros de espiritualidade, todas as nossas orações, sempre, né, seja no início ou no fim, é com a invocação ao Espírito Santo, a quem adoramos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E mais esses 2 últimos parágrafos para nós terminarmos o encontro de hoje. Leia comigo. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo, nosso Senhor, para que Ele nos dê o Espírito Consolador. Jesus insiste nesse pedido em seu nome exatamente no momento em que promete o dom do Espírito de verdade. No entanto, a oração mais simples e mais direta é também a mais tradicional. Vinde, Espírito Santo. Cada tradição litúrgica desenvolveu em antífonas e hinos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte, planificando tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida, vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó vós, que sois bom. O Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. É o artífice da tradição viva da oração. Sem dúvida, existem tantos caminhos na oração quanto são aqueles que rezam. É, porém, o mesmo Espírito que atua em todos e com todos. Na comunhão do Espírito Santo, a oração cristã se torna a oração da Igreja. É assim, então, que deve ser a nossa oração, sabendo que é por Cristo que a gente vai ao Pai, na unidade do Espírito Santo. As 3 pessoas, um só Deus a quem adoramos. Então, essa oração à Santíssima Trindade é o que nós temos que fazer. É o que aprendemos aqui para que nossas orações cheguem ao Pai. Em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer para que as nossas orações sejam frutíferas, produzam obras. Agora, nós vemos que o caminho da oração, né, é ao Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Mas nós não terminamos ainda esse artigo 2, que a gente já vai em seguida no próximo vídeo, né, por causa de tempo. Nós não podemos nos estender muito, como a gente disse desde lá do início, no máximo, né, 30 minutos de formação, que a gente pode ir aí fazendo aos poucos, de dia ou de noite, a hora que você estiver disponível, para aprender a estar sempre em união com Deus, nessa proximidade, porque é Ele que nos santifica e nos salva. Por isso, fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso reparar.